Quando a cidade dorme, segredos despertam. No silêncio da madrugada, histórias esquecidas voltam a falar. Aqui, cada detalhe é uma pista. Cada som, um passo em direção à verdade. Em um mundo onde crimes se perdem no tempo, nós resgatamos as vozes que o medo tentou calar. Prepare-se para revisitar os mistérios mais sombrios e intrigantes da história. Bem-vindo ao True Crime, onde o frio na espinha é apenas o começo e cada caso é uma viagem ao desconhecido. Este vídeo contém referências a um crime real. A narração será calma, sem descrições gráficas, para que possamos revisitar esta história com respeito e cuidado. Respire fundo, ajuste seu volume e permita que o som da chuva acompanhe cada passo desta narrativa. Imagine embarcar em um voo comum, numa noite tranquila. Um avião moderno, uma tripulação experiente, 239 pessoas a bordo. Tudo parecia normal. Mas poucas horas depois, essa aeronave simplesmente desapareceu do mapa. Sem chamadas de socorro, sem rastros claros, sem respostas definitivas até hoje. Esse é o mistério do voo MH370 da Malaysia Airlines, considerado o maior desaparecimento da história da aviação moderna. Durante as próximas horas, vamos mergulhar em cada detalhe. Desde a decolagem até o sumiço dos radares, as buscas internacionais, as teorias oficiais e as mais sombrias conspirações. Prepare-se para uma jornada pelo desconhecido, onde o silêncio do oceano esconde segredos que talvez nunca sejam revelados. O voo MH370 era uma rota regular da Malaysia Airlines, ligando Kuala Lumpur, na Malásia, a Pequim, na China. No dia 8 de março de 2014, o Boeing 770 e 7200ER decolou às 0h41, horário local, carregando 227 passageiros e 12 tripulantes. A tripulação era experiente. O comandante, Zaharieh Ahmad Shah, tinha mais de 18 mil horas de voo. O copiloto, Farik Abdul Hamid, era considerado promissor, embora estivesse em treinamento para voos de longa distância. Os passageiros eram majoritariamente chineses, mas havia pessoas de 14 nacionalidades diferentes, incluindo australianos, indianos, franceses, norte-americanos e malaios. Era para ser apenas mais um voo internacional, uma viagem comum de menos de 6 horas, atravessando o Mar do Sul da China até Pequim. Mas pouco mais de 40 minutos após a decolagem, o MH370 simplesmente sumiu. Às 1h19 da madrugada, cerca de 40 minutos após a decolagem, o voo MH370 manteve seu último contato normal com a torre de controle em Kuala Lumpur. O copiloto, Farik Abdul Hamid, transmitiu a mensagem: "Boa noite, Malaysia 370. Essas seriam as últimas palavras registradas da aeronave. Poucos minutos depois, ao se aproximar do espaço aéreo do Vietnã, o avião desapareceu dos radares civis. Nenhum pedido de socorro foi feito. Nenhum alerta de emergência foi acionado. Era como se o Boeing 777 tivesse evaporado no ar. Às 1h19 da madrugada, cerca de 40 minutos após a decolagem, o voo MH370 manteve seu último contato normal com a torre de controle em Kuala Lumpur. O copiloto, Farik Abdul Hamid, transmitiu a mensagem: "Boa noite, Malaysia 370. Essas seriam as últimas palavras registradas da aeronave." Poucos minutos depois, ao se aproximar do espaço aéreo do Vietnã, o avião desapareceu dos radares civis.
Nenhum pedido de socorro foi feito. Nenhum alerta de emergência foi acionado. Era como se o Boeing 777 tivesse evaporado no ar. Às 1h21, os controladores de voo em Ho Chi Minh notaram que o avião havia sumido da tela. Oficialmente, a aeronave deveria seguir para o norte, rumo ao espaço aéreo vietnamita. Mas através de radares militares secretos, descobriu-se depois que o avião mudou de rota de forma brusca, virando para o oeste e retornando sobre a Malásia. Durante quase uma hora, o MH370 voou em silêncio de rádio, sem responder a qualquer chamado. Os sistemas de comunicação haviam sido desligados manualmente. Às 2h22, o avião foi detectado pela última vez nos radares militares, sobrevoando o Estreito de Malaca. Depois disso, nada. Silêncio. O avião desapareceu definitivamente. No início, acreditou-se que o avião poderia ter sofrido uma falha técnica catastrófica, caindo no Mar do Sul da China. Mas quando os radares militares mostraram a mudança de rota, a situação ficou ainda mais misteriosa. Se houve um acidente, por que os sistemas foram desligados manualmente? Se foi um sequestro, por que ninguém assumiu responsabilidade? E, principalmente, como uma aeronave moderna, equipada com tecnologia de ponta, pode simplesmente desaparecer sem deixar rastros? Assim que o desaparecimento foi confirmado, uma operação internacional gigantesca começou. Navios, aviões, submarinos e satélites foram mobilizados para procurar qualquer vestígio do MH370. Nos primeiros dias, as buscas se concentraram no Mar do Sul da China, onde o avião deveria estar. Mas logo ficou claro que havia algo errado. O avião não havia caído ali. Os dados dos satélites mostraram que o MH370 continuou voando por mais de 7 horas após o último contato com a torre de controle. Isso significava que, enquanto famílias aguardavam respostas em aeroportos, o avião seguia em uma rota desconhecida, desaparecendo sobre o vasto Oceano Índico. Mesmo sem comunicação direta, os satélites da empresa britânica Inmarsat detectaram pings automáticos emitidos pelo avião. Esses sinais indicavam que o MH370 ainda estava ativo, enviando mensagens silenciosas de sua localização. A análise desses dados levou a uma conclusão perturbadora. O avião havia seguido rumo ao sul do Oceano Índico, em uma região remota, sem ilhas, sem aeroportos, sem qualquer possibilidade de pouso seguro. Mas ainda havia uma grande dúvida. Esse desvio foi resultado de uma falha catastrófica nos sistemas. Ou alguém, dentro da cabine, deliberadamente mudou a rota do avião. Enquanto as buscas seguiam, a imprensa e os especialistas começaram a formular teorias. Pane técnica catastrófica. Uma falha elétrica ou incêndio poderia ter incapacitado a tripulação, deixando o avião voando no piloto automático até o combustível acabar. Sequestro terrorista. Com passaportes falsos a bordo e o histórico de ataques aéreos na Ásia, muitos acreditaram em um sequestro. Mas nenhum grupo terrorista jamais assumiu responsabilidade. Ação deliberada do piloto. Alguns investigadores suspeitam que o comandante Zahari Shah tenha intencionalmente desligado os sistemas e desviado o voo. Sua vida pessoal foi investigada, revelando possíveis motivações, mas nada foi provado. Essas hipóteses mantinham a investigação em aberto, mas nenhuma evidência definitiva aparecia. O MH370
havia se tornado não apenas um desaparecimento, mas um dos maiores enigmas da aviação moderna. Anos após o desaparecimento, pedaços de destroços começaram a surgir em praias do Oceano Índico. Entre eles, partes da asa do Boeing 777, encontradas em ilhas remotas como Reunião e Madagascar. Essas descobertas confirmaram que o avião havia caído no mar, mas não revelaram como, nem porquê. As caixas pretas nunca foram encontradas, e com isso, os minutos finais do voo permanecem um mistério. Para os familiares das vítimas, cada destroço encontrado era ao mesmo tempo uma confirmação dolorosa e uma nova ferida aberta. O vazio de respostas alimentou uma enxurrada de teorias alternativas. Primeiro, encobrimento governamental. Alguns acreditam que o avião transportava carga secreta ou passageiros ligados a operações militares e que seu desaparecimento foi propositalmente ocultado. Segundo interceptação militar, há quem diga que o avião foi abatido por engano e que as autoridades esconderam a verdade. 3. Teorias conspiratórias. Hipóteses envolvendo abduções, espionagem internacional e até pouso em bases secretas circularam pelo mundo. A verdade, porém, continua trancada nas profundezas do oceano. E enquanto não houver uma explicação oficial definitiva, o mistério seguirá alimentando tanto investigações sérias quanto teorias obscuras. O caso do voo MH370 é mais do que um mistério da aviação. É a dor de 239 famílias que nunca tiveram respostas. É a frustração de investigadores que, mesmo com tecnologia avançada, não conseguiram resolver o enigma. É a lembrança de que, por mais modernos que sejamos, ainda somos frágeis diante do desconhecido. E a pergunta continua: o que realmente aconteceu com o voo MH370? Talvez um dia a verdade seja revelada. Talvez esteja enterrada para sempre nas profundezas do Oceano Índico. Mas enquanto isso, o silêncio permanece. E o mundo segue tentando compreender o maior mistério da aviação moderna. E assim, chegamos ao fim desta investigação. O voo MH370 desapareceu com 239 pessoas a bordo, deixando um vazio impossível de preencher. Mais de uma década depois, ainda não sabemos a verdade. Talvez ela esteja escondida nas profundezas do oceano. Talvez nunca seja revelada. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acredita que realmente aconteceu com o MH370? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que gostem desse tipo de conteúdo. Isso ajuda o nosso trabalho a alcançar mais pessoas que, assim como você, buscam respostas para os maiores mistérios da história. Muito obrigado por assistir até o fim. Nos vemos no próximo caso sombrio.